Olá pessoas, eu sou o Leonardo e eu gostaria de agradecer a vocês, todos vocês que estão participando desse projeto com a gente. O objetivo desse vídeo vai ser falar um pouco sobre a cultura romana, sobre os costumes romanos, sobre a política, a religião e também dar dicas de interpretação. O nosso objetivo é fazer um overall, assim, entendermos um pouco mais de como pensava o povo romano, de como se comportava o povo romano, tendo como objetivo melhorar a nossa interpretação no live. Então, as dicas que a gente der aqui vai ter como objetivo que você traga alguns desses elementos na sua interpretação, né? E te ajude a entender como era a visão do povo naquela época, como era a visão de mundo daquela época, tudo bem? E a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre os cumprimentos. Isso vai ser muito útil no live. O ideal é que quando você se aproximar de um outro romano, de uma outra pessoa, você não vai cumprimentar ela como você cumprimentaria normalmente, né? Dando a mão, dizendo oi, tudo bem, como você vai? Não, já vamos imergir um pouco na interpretação do nosso personagem, tá? Um cumprimento muito comum, o mais utilizado, é o salve, seguido do movimento com a mão, tá? Então você vai fazendo o movimento com a cabeça e o punho cerrado junto ao peito, tá? E além disso, você vai complementar esse salve se referindo, se você souber o nome da pessoa, for uma pessoa íntima a você, você vai dizer salve Augustus, salve o nome da pessoa, tá? Se você não souber o nome dela ou ela não for tão próxima, você vai se referir ao título dela, né? Salve, nobre Patrício. É uma excelente forma de se aproximar. E como todos nesse jogo são vampiros, eu acho que uma boa aproximação seria se referir a eles, lembrando, né, que ainda não é tão comum o uso da expressão cainita, né, filho de Caim. Embora muitos dos vampiros eles tenham essa mitologia de que nasceram de um amaldiçoado pelos deuses ou por Deus, e esse amaldiçoado seria Caim, mesmo naquela época, né? Inclusive, esse vai ser um dos motivos que o cristianismo vai se aproximar tanto dos vampiros, né? Muitos vampiros vão aceitar com muita facilidade o cristianismo, porque dentro do cerne do cristianismo traz a noção de Caim e Abel, que já era conhecida pelos vampiros na época. É um tema bem interessante, o live trata-se disso também, tá? Mas você dificilmente vai se referir ao outro como cainita. Então você pode dizer irmão das sombras ou irmão do sangue, né? Salve irmão do sangue, salve irmã das sombras. É uma forma de se aproximar, né? E ao se afastar da pessoa, uma excelente forma de terminou a sua conversa, deseja se afastar dela, algo que você pode dizer no lugar de tchau, até a próxima, você vai dizer vale. É a mesma coisa, mesmo cumprimento, vale. Se você for mais próximo delas, vocês vão tocar as mãos, né? Segurar, e você vai agradecê-la de alguma forma, desejando algo para essa pessoa, né? A gente vê no filme Gladiador os soldados falando força e honra. Seria uma forma possível, né? Você pode tocar o braço da pessoa, desejar força e honra, ou gratidão, glória, desejar alguma coisa para a pessoa imediatamente se afastar, né? Se você adicionar esses dois elementos na sua interpretação, já vai dar um clima muito forte para o seu personagem de que ele está ambientado em outra época. Mesmo que o restante da conversa ele seja coloquial, utilizando os maneirismos da época de hoje, só o se aproximar e o se afastar já é uma forma de começar a emergir nesse universo que nós estamos propondo. Agora eu vou falar um pouco sobre a nobreza, tá? Sobre as castas sociais de Roma, que é muito importante vocês entenderem. O principal ponto a ser entendido na época de jogo que estamos jogando, que vai ser no século IV, é o papel do Senado romano, né? Nós tivemos um período de monarquia há muitos séculos atrás, que foi substituído por um império com a figura de um imperador, o César. A figura do imperador vai se reduzindo o papel dela, e agora nós estamos vivendo num ponto em que o Senado ele tem muita importância novamente, tá? A chamada Nova República. E um ponto interessante, então, o que acontece? Nós ainda temos uma figura de imperador, mas os senadores eles são figuras muito importantes. Haverão alguns personagens senadores, tá? E o Senado será representado dentro do jogo. Mas tá, e o que significa ser senador? Você tem que lembrar que, diferente da época atual, a visão de governo atual que nós temos,
em que o governo cuida das pessoas, nós temos uma visão diferente. O governo da época de Roma é uma aristocracia, ou seja, as pessoas que têm dinheiro, que têm terras, que têm poderio militar, são as pessoas que mandam em Roma. Tá? Então o governo romano, na verdade, ele não serve exatamente para cuidar da cidade, ele serve para cuidar dos interesses das pessoas que têm poder. E essas pessoas são os patrícios. Patrício, antigamente, né, no início de Roma, se refere às primeiras 130 famílias que dão origem à cidade. Em tese seria um cargo hereditário, tá? Mas na época que nós estamos vivendo, já no final do Império Romano, é patrício quem tem dinheiro. É um cargo muito mais ligado ao poder que a pessoa tem, à influência que a pessoa tem na cidade, do que propriamente um cargo hereditário. Então, basicamente, se uma pessoa tem alguma riqueza ou grandes terras, por algum acaso ela tem poderio militar, então muito provavelmente ela é um patrício. Tá? Pelo menos metade dos personagens são patrícios, a outra metade é a plebe. E se o seu personagem for um patrício, uma coisa muito interessante que você poderia utilizar na hora de você se ornamentar, construir a sua vestimenta para o live, seria utilizar a cor típica dos patrícios, tá? Que é geralmente vermelho, vinho ou um lilás, sabe, mais forte. Se você lembrar bem, aquelas capas romanas, elas todas são muito vermelhas, muito fortes, né? Você pode utilizar uma capa dessa, se o seu personagem for um patrício, né? Outra opção é... não, você não tem uma capa, você pode usar um manto vermelho, ou talvez simplesmente algum símbolo que seja fácil para os outros jogadores identificarem que você é de uma casta mais elevada. Caso você não seja um patrício, você faz parte da plebe, e as cores mais comuns entre a plebe é o azul, o verde, ou esse tom branco que eu estou utilizando aqui, esse tom mais ameno, preto também. De qualquer forma, o importante é que o patrício ele tenha alguma composição com o vermelho, tá? O vermelho é uma cor relativamente rara de ser conseguida em Roma, a tintura vermelha. Então por isso que somente os ricos tinham tons de vermelho, de vinho, de mais pro roxo. É uma forma de se diferenciar, tá? Se eu for um patrício, então eu sou um senador? Não. O senador é aquele que se destaca entre os patrícios. É uma coisa interessante, né? É um senador. Como é que uma pessoa se torna senadora? Ela é votada, como na época de hoje? É uma votação, mas não da forma como você está imaginando. Os membros do Senado, eles votam em alguém para se tornar senador, tá? Então é uma decisão do Senado para que essa pessoa eventualmente participe da organização governamental de Roma. Geralmente, alguém que já tem um grande poderio de terras, sabe, um grande produtor, que já esteja contratando alguns mercenários para proteger sua terra, isso é muito importante, né? A figura da guarda pretoriana, ela vai se focar em proteger os membros do império e os interesses e os membros do governo. Ela não vai proteger o povo, não vai proteger você que eventualmente tem uma terra, uma casa. Você tem que fazer sua própria proteção. A figura de um senador, ela é a de um grande proprietário de terras, ou um homem muito rico, uma pessoa muito rica, ou alguém que tem muita influência em exércitos e que é chamada para o Senado, tá? Por votações dos senadores que já existem. A polícia da época, né, o que você tem mais próximo de uma polícia, ela estaria somente voltada para proteger os interesses da aristocracia, da classe governante. Se eventualmente você é um grande proprietário de terras e você precisa fazer a segurança da sua própria região, das suas próprias terras, da sua produção. Para isso você contrata mercenários, ou você faz um treinamento com seus escravos, você vai de alguma forma obter o seu próprio exército, alguma centúria que irá proteger as suas terras. Se eventualmente esse poderio militar crescer demais, é nesse ponto em que é interessante para os senadores chamarem você para o Senado. Porque numa situação de guerra, numa situação de uma campanha militar fora de Roma, eles podem contar com você, com o seu exército, para, unificado aos exércitos deles, vocês formarão a armada romana.
A armada romana, ela não era paga diretamente pelo governo, mas ela tinha seus investidores pessoais, seus generais próprios, seus comandantes. E ela respondia primeiro aos seus comandantes e posteriormente ao Senado. Então o Senado, ele seria a união de todas as pessoas com o poder financeiro e militar de Roma. Essas são as figuras do Senado. Esse é um ponto interessante, né? Isso quer dizer que se algum dos membros do Senado tiver um poderio militar muito alto, ele pode acabar tomando conta do Senado, ele pode acabar dominando o governo. Que é mais ou menos isso que acontece na época do imperador, dos imperadores, na época de César. César foi um general que em sua época mais áurea teve quase 1/3 dos exércitos romanos sob seu controle. Isso permitiu que ele assumisse o poder, desfizesse o restante do Senado e se autoproclamasse imperador. Vocês estão entendendo a importância do poder militar dentro dessa estrutura? Então, muito provavelmente, um senador é alguém que tem algum nível de poder militar. Ele tem alguma centúria, algum exército que responde a ele. E o Senado vai ter como objetivo passar leis, tomar decisões administrativas sobre a cidade e, em última instância, fazer uma declaração de guerra nessa situação, para proteger a cidade ou para fazer uma campanha militar. Esses diferentes exércitos vão se juntar formando a armada romana. Em situações muito extremas, o Senado ele vai tomar decisões do tipo, ele vai decidir unificar todos os exércitos na figura de um único cônsul. Essa figura desse cônsul ela é bem interessante. Ele irá comandar todos os exércitos para fazer uma proteção específica da cidade, coordenar uma campanha específica, né? É um evento raro, tá? Os senadores tomarem a decisão de eleger um cônsul, eles estão se colocando em risco, porque eles estão passando o poder do exército que pertence a eles, né? A decisão do senador. O senador ele tem um controle de 1 ou 2 exércitos, né? Uma ou 2 centúrias. Passar para outra pessoa, você corre o risco de um golpe de Estado. Então tem que ser uma pessoa que você confie muito, uma situação, ou então uma situação extrema, que é mais ou menos o que a gente vai estar vivendo no momento do live, tá? E uma pergunta interessante é a seguinte: tá bom, então os senadores são figuras poderosas de Roma, são figuras importantes, são pessoas que têm dinheiro, mas se eu encontrar um senador romano e ele me der uma ordem no meio do live, eu tenho que obedecer? Eu sendo uma plebe, um plebeu, eu tenho que obedecer? Não. É só uma figura que você tem que respeitar, mas você não precisa obedecer nenhuma ordem dele. O que você deve obedecer é uma ordem do Senado, tá? Porque se o Senado te der uma ordem, ele pode mandar prender você, pode mandar executá-lo, pode mandar fechar o seu mercado. Então, o Senado pode tomar decisões. Senadores não, mas é claro, né? É muito mais seguro que, se você vê uma figura de um senador, que você o respeite, né? Que você faça todo o jogo político com ele, porque ele pode ser uma das pessoas que levará para o Senado uma questão em que você pode ser preso, seja ordenado uma caçada de sangue contra você.